O poeta invectiva seus adversários com calão, com o xingamento, com uma linguagem por vezes muito baixa. Olá, meu nome é Alexandre Pinheiro Hasegawa, sou professor de Língua e Literatura Latina da Universidade de São Paulo e hoje faço a primeira parte sobre os Epodos de Horácio. Horácio foi contemporâneo de Virgílio, um poeta do século I a.C., fez parte do círculo de Mecenas, portanto escreveu quando Otávio Augusto era o princeps, durante o Principado, e tem uma obra muito variada. Horácio escreveu sátiras, odes, epístolas, o Cântico Secular e os Epodos, obra essa que é considerada uma obra do início da sua carreira, contemporânea às sátiras, mais ou menos. Ele então compõe esse livro com 17 poemas, e nessa primeira parte eu vou tratar sobretudo dos modelos de Horácio e de algumas características do gênero iâmbico, gênero a que pertence os Epodos. Horácio vai mencionar o inventor do gênero, Arquíloco de Paros, em algumas passagens da sua obra. Destaco primeiramente o trecho da Epístola 1:19, em que Horácio, tratando da imitação, diz que ele foi o primeiro a apresentar os iambos de Paros aos romanos, ao Lácio, seguindo Arquíloco, imitando o ânimo de Arquíloco e os metros, mas não a matéria e as palavras que agridem Licambes. Então, as palavras e a matéria de Arquíloco contra Licambes, diz Horácio que não vai seguir. A gente vai ver como essa declaração ela traz alguns problemas quando a gente lê os Epodos de Horácio, mas é uma declaração muito importante para entender o que Horácio faz nesse livro. Pois bem, para entender de fato, é preciso então recuar um pouco no tempo, ao século VII a.C., quando Arquíloco teria iniciado esse gênero. No século VII a.C., o autor compunha para uma ocasião de performance, em geral um simpósio, e esses poemas eram pensados individualmente. Juntamente com esses poemas, os Epodos, os iambos de Arquíloco, se transmite também uma história, um contexto a explicar por que Arquíloco compôs iambos. Então se diz que Arquíloco ia se casar com uma moça chamada Neobule, e o pai dela, Licambes, daí a menção lá na Epístola de Horácio, o pai dela, Licambes, decide romper o pacto, decide cancelar o casamento entre Arquíloco e Neobule. Então o poeta grego se irrita e passa a compor poemas denunciando a atitude, as ações viciosas de Licambes e de sua família. E esses personagens, se diz ainda nessa história transmitida, acabam por se suicidar, tamanha a vergonha em razão dos iambos de Arquíloco. Uma outra passagem de Horácio, a passagem da Arte Poética, que é uma epístola dirigida à família dos Pisões. Horácio diz: a raiva armou Arquíloco com os iambos que lhe são próprios. Veja essa ideia da raiva, do rompimento do pacto, faz com que Arquíloco inicie a sua poesia invectiva, a sua poesia iâmbica contra adversários viciosos. Daí então a matéria propriamente do gênero iâmbico é essa, o vício. Como o poeta está irado, essa linguagem ela vem carregada desse patos,
e a linguagem ela é baixa, né? Baixíssima. O poeta invectiva seus adversários com calão, com o xingamento, né? Com uma linguagem por vezes muito baixa, denunciando, né, seus vícios sexuais, sua feiura, que é uma representação, né, física do vício moral, né, que essas personagens têm. E daí então a descrição muitas vezes das ações, dos atos, né, sexuais, de maneira nua e crua, de aspectos fisiológicos, tudo isso com vista, com a finalidade de produzir também, né, não só, mas também produzir o riso. Um outro elemento importante do gênero, além dessa matéria viciosa, além da invectiva contra os vícios, é o aspecto cômico, né, é o ridículo, que é usado para rebaixar, para ridicularizar os adversários, mas teria esse elemento cômico, do risível, importante no gênero. Se diz então que também mitologicamente a poesia iâmbica ela tem relação, ela remonta a uma personagem chamada Iambé, que é uma serva, uma escrava, portanto uma personagem humilde, que teria alegrado Deméter quando ela, em busca da sua filha, né, raptada, muito triste, foi animada por essa escrava que a fez rir, mostrando suas partes sexuais e fazendo dança, algumas ações, né, engraçadas que alegraram a deusa. Embora não tenha a descrição de toda essa história completa nos poemas, né, como uma narrativa, mas nós encontramos nos fragmentos que chegaram, né, chegaram alguns fragmentos, vários fragmentos de Arquíloco, nós encontramos Licambes, Neobule, todas essas personagens, e é possível perceber esse contexto que a tradição nos transmite. Arquíloco se utiliza também da comparação com animais, né, para rebaixar os personagens, mas não só. Muitas vezes se utiliza da fábula, associando então as personagens a animais, e daí, da comparação com a fábula, tirar um ensinamento moral. Arquíloco, então, também a ele se atribui a invenção do trímetro iâmbico. Não importa agora aqui como se dá esse metro, esse dístico, né, qual é a configuração dele, mas é importante dizer justamente isso, que Arquíloco teria inventado esse dístico para a composição então do iambo. Há vários outros metros que Horácio vai utilizar nos Epôdos, mas de maneira particular essa sequência trímetro e dímetro iâmbico ela vai ser importante na primeira parte do livro dos Epôdos, e é esse dístico atribuído à invenção de Arquíloco. No século VI a.C., nós teremos um outro nome importante no gênero iâmbico, que é Hipônax de Éfeso, e assim como Arquíloco, transmite-se, junto com os fragmentos de Hipônax, uma história que teria dado início aos iambos de Hipônax. Hipônax também não compôs um livro, os poemas são pensados individualmente para uma ocasião de performance, e se diz então que Hipônax teria um inimigo chamado Búpalo, um escultor, teria feito uma escultura paródica, ridicularizando a feiura de Hipônax. Hipônax, então, irritado com isso, veja aí a raiva novamente, decide fazer iambos contra Búpalo, mas não só contra Búpalo, contra a família de Búpalo, que eram escultores, e por vergonha dos iambos violentos, né, denunciando então os vícios dessas personagens, elas acabam por se matar, por se suicidar. Uma história muito semelhante, né, que nos faz desconfiar se elas são históricas. Há estudos
Então falando também como os nomes das personagens são nomes significativos. Neobule, a nova vontade, Licambis, provavelmente o passo do lobo, tá? E assim por diante. Hipônax teria ficado irritado com a escultura e fez a invectiva contra Búpalo e a família de Búpalo, denunciando os vícios, e se atribui a Hipônax a invenção de um outro metro, o metro chamado coliambo ou iambo manco. No final, né, desse metro, que ele é quase totalidade igual ao trímetro iâmbico, mas na sua parte final há uma inversão da sílaba longa e da sílaba breve, que torna o metro então assimétrico, vicioso na visão dos antigos, mas que do ponto de vista da adequação ao gênero ele é perfeito, já que como o gênero tem uma matéria viciosa, necessita, portanto, de um metro igualmente vicioso. Hipônax teria sido responsável pela invenção, pela introdução desse metro no gênero, e passaria assim como um autor, né, propriamente do iambo, né, autor no sentido etimológico do termo, aquele que acrescenta alguma novidade ao gênero. Para a nossa breve história do gênero iâmbico, a gente faz um salto agora para o período helenístico. Didaticamente, a antiguidade grega é dividida em 3 períodos, né? O arcaico, o clássico e o helenístico, aí no século IV, III a.C. Um poeta muito importante desse período, ligado à biblioteca de Alexandria, é Calímaco de Cirene. Calímaco também compôs iambos, mas diferentemente de Arquíloco e Hipônax, e essa é uma questão extremamente importante para a continuidade da nossa fala, né, para entender o que Horácio fez, mas não só Horácio. Diferentemente então de Arquíloco e Hipônax, Calímaco compôs um livro de iambos, né? Esses poetas, bibliotecários, né, filólogos do período helenístico, eles editaram as obras dos poetas arcaicos, não só Hipônax, Arquíloco, mas Safo, Alceu, Homero, as edições de Aristófanes, de Aristarco. Esses autores então editaram a poesia arcaica e produziram então livros. E a produção desses livros, né, quando Arquíloco, Hipônax, Safo, Alceu, Homero chegam para os autores latinos, eles chegam editados em livro. E daí essa edição em livro passa a ser importante e modelar para a composição da poesia dos autores latinos. Ora, Calímaco, portanto, pensa a sua poesia, tá, como um livro. E ao criar uma edição, né, o editor, né, o autor, estabelece alguns critérios para a organização desse livro. Um critério muito importante, é por isso que eu mencionei anteriormente o dístico epódico formado por trímetro seguido por dímetro, o coliambo inventado por Hipônax, porque um dos critérios no mundo helenístico para a organização dos livros é o critério métrico. Nada mais adequado começar a edição de Safo com a estrofe que recebe o nome da poeta, ou seja, a estrofe sáfica. Esse critério a gente pode perceber no livro de Iambos de Calímaco, né? Embora ele não nos tenha chegado completo, há só fragmentos dos poemas que compõem esse livro, mas também a tradição nos transmite esses poemas com um breve resumo, uma paráfrase de cada um dos poemas que compunha o livro. Há uma discussão, e não vou desenvolver aqui porque não importa tanto, talvez a gente retome mais para frente, é uma discussão se o livro de Calímaco era composto por 13 ou 17 poemas, né? Mas há, o que interessa aqui, uma descrição, um resumo de cada um desses poemas e fragmentos, né? Vários fragmentos desses poemas. Tudo isso nos permite perceber
a organização da obra. Nós temos uma primeira parte de poemas, todos eles com o mesmo metro, né? Uma parte então monométrica, e uma segunda parte com variação métrica, portanto polimétrica. Então, os 4 primeiros poemas do livro de Iambos de Calímaco são todos em coliambo, portanto, aquele metro inventado por Hipônax, e não à toa, o primeiro iambo, Calímaco traz Hipônax do mundo dos mortos, ele ressurge do mundo dos mortos no período helenístico, e nesse início tem um verso, uma parte muito importante que diz que Hipônax então ele retorna trazendo o iambo que não canta a luta contra Búpalo. Veja bem, aquilo que para a antiguidade caracterizava sobretudo a poesia iâmbica de Hipônax, ou seja, a sua invectiva contra Búpalo, agora no mundo helenístico ele retorna cantando, mas não contra Búpalo. A gente percebe, como mostram alguns estudos, uma atenuação, né, do iambo arcaico. Hipônax, né, ressurge de maneira atenuada, né? A invectiva é um aspecto importante, mas né, até onde a gente pode perceber, não é mais uma invectiva que leva o adversário à morte, né? Então há uma atenuação que está relacionada a uma poética calimaquiana, e muito claramente, né, há uma primeira parte no livro, tá, de 4 poemas, todos eles compostos no mesmo metro, ou seja, no coliambo. Daí então um quinto poema que é uma transição. Por que uma transição? Porque ele começa com o coliambo, o mesmo metro dos 4 primeiros poemas, mas ele introduz um segundo verso em um metro diferente, criando assim um dístico. E daí depois, na segunda parte, esse dístico vai ser variado, vai aparecer de outras maneiras. Então a gente tem, de maneira muito clara, uma primeira parte, que é uma parte monométrica, e uma segunda parte, que é uma parte polimétrica, né? Uma organização métrica do livro. A gente pode perceber como esse modelo criou um padrão, porque a gente encontra em algumas obras posteriores essa divisão. Por exemplo, no livro de Catulo. Não sabemos se Catulo ele mesmo organizou o livro tal como ele nos chegou, ou se foi obra de uma outra pessoa, de um editor, mas o livro de Catulo, como ele chega para nós, pode ser entendido numa bipartição. O livro de Catulo tem 116 poemas, e uma primeira parte que vai do 1 ao 64 em metros variados, e uma segunda parte inteiramente em dístico elegíaco. Então, do poema 65 ao 116, né, nós temos dístico elegíaco. Para a gente perceber como Calímaco é importante aqui, e essa bipartição, né, vem da organização então do livro poético no período helenístico, não que não houvesse livros anteriormente, mas essa prática editorial ela é fundamental, importante, modifica, né, eu diria, o modo de composição poética. Essa bipartição, né, ela é percebida no livro de Catulo. E, de maneira ainda mais significativa, o primeiro poema da segunda parte, né, do livro de Catulo, o poema 65, né, Catulo, então, encenando uma crise poética, diz que envia ao seu amigo apenas, ele não pode compor poemas, porque ele está muito triste por conta da morte do irmão, mas que envia os Carmina Batiadae, né, os poemas do filho de Batos, ou seja, os poemas de Calímaco. Ora, ele diz isso no poema 65, e logo na sequência, no 66, nós temos a tradução de um dos poemas famosos de Calímaco. Além disso, a expressão Carmina Batiadae, que aparece no poema 65, ou seja, o primeiro poema da segunda parte, reaparece uma outra vez na segunda parte. Onde? No poema 116, ou seja, tá? No primeiro poema da segunda parte, no último poema da segunda parte,
ou seja, encerrando o todo dessa segunda parte, toda essa parte composta em dístico elegíaco, está sob a poética, vamos dizer assim, composto a partir da poética kalimachiana. Então são critérios, né, editoriais, são marcas na organização do livro que será fundamental para entender os epodos de Horácio, que vai então imitar não só Arquíloco, tá, Hipônax, tá, Calímaco, né, mas também os poetas iâmbicos latinos como Catulo. Na segunda parte, portanto, né, então assim como o livro está dividido em duas partes, vamos dividir esse programa também em duas partes, né, essa primeira parte com os antecedentes e características do gênero iâmbico. Tá? No próximo programa trataremos especificamente do livro dos Epodos de Horácio. Obrigado.